Senhor Jesus, vamos meditar na palavra em Lucas, capítulo 8, versículo do 1º ao 10º, amém? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando a voz nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-la com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava as sementes, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando a germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade, né? Outra parte caiu entre os espinhos, cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Amém? Meus irmãos, aqui foi a parábola do semeador, né? Que foi plantada, o semeador saiu para semear, então existiam vários tipos de como a semente, onde ela caiu. Umas caiu à beira do caminho e foram pisadas. Então, nós que seguimos a Senhor Jesus, nós somos pisados, massacrados. E as aves comeram, né? Parte daquela caiu sobre as pedras e quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade. Umidade, não tinha água, não tinha... Na pedra, como? Não tinha como, né? Então, se a gente não clamar ao Senhor, as pedras clamarão. E a outra, elas cresceram nos espinhos e foram sufocaram, né? Que caiu entre os espinhos. Então, a gente tem que carregar os nossos espinhos. Eu tenho um espinho que carrego e eu não nego. Eu não deixo essa cruz por nada. Então, e a outra ainda, ela caiu em boa terra. Ela cresceu, deu uma boa colheita e multiplicou. Então, se nós, assim, semear, fomos fazer o que é bom, amar o nosso próximo, entender o que o próximo está passando, os espinhos. Não devemos pisar o nosso próximo, porque Deus diz que é mistério. Tudo na vida, tudo que Deus faz é mistério. Tudo, se o Senhor me usa, como o Senhor me usa, é um mistério. É assim que Ele me usa. Eu sou muito humilhada, pisada, massacrada dentro dos ministérios, porque ninguém entende como Senhor me usa. Então, eu faço o que Ele manda. E seus discípulos perguntaram o que significa aquela... Aí é que está. Vendo, não vejam.
Porque uns querem entender e ouvindo não entendem. Só vai entender quando você realmente praticar a palavra. Saber que essa palavra é viva e eficaz. A Bíblia fechada é um livro comum. Vocês têm que comer a palavra de Deus para que vocês entendam os mistérios do Senhor. Amém? Eu desejo uma boa tarde.